Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Vila Invest. No vídeo de hoje nós vamos estar comentando essa nova marca alcançada pelo Ibovespa, subindo 1% e fechando acima dos 132 mil pontos pela primeira vez. E se você ainda não é inscrito, peço para que venha se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você possa acompanhar os vídeos que estaremos postando aqui no nosso canal. E hoje, dia 21 de dezembro de 2023, o Ibovespa alcançou um novo marco, chegando aos 132 mil pontos pela primeira vez, sendo puxado aí com grande influência pelas ações da Vale e também por notícias do exterior. E aí só uma observação que o dólar caiu 0,49%. Mas antes de estar comentando sobre essa nova marca do Ibovespa nesse ano, vamos estar fazendo uma retrospectiva aqui pelo site Invest News, comentando alguns pontos importantes que marcaram o índice brasileiro neste ano. Nessa reportagem publicada por Karina Trevisan, aqui no site do Invest News. Então, de retrospectiva, nós vamos relembrar algumas informações importantes. Destaco que essas informações que foram levantadas foi até o fechamento do dia 14/12 agora desse mês de dezembro. Nós temos aqui informação de que o volume financeiro médio, ou seja, uma média de movimentação diária em 2023 foi 20,6 bilhões de reais. E é interessante, o Ibovespa alcançando esse novo marco aí, esta nova pontuação, porém, o volume financeiro de movimentação foi o menor desde 2019. Seguindo aqui para a marca histórica, conforme nós havíamos comentado, essas informações publicadas, elas são até o dia 14 deste mês, sendo que hoje o índice brasileiro aqui, acompanhando pelo site da B3, renovou essa nova máxima, com essa alta de 1%, chegando aos 132 mil pontos. Aí a reportagem cita algumas ações que deixaram o índice Bovespa, como por exemplo Americanas, Banco Pan. Olhando agora o retorno do Ibovespa em 2023, o retorno nominal até o dia 14, conforme a reportagem, foi de 19%. Já ajustado esse retorno pelo IPCA, que é o índice de inflação, nós temos que um retorno de 14%. E em dólares nós temos que o retorno do Ibovespa foi de 27%. A gente destaca que esse ano o Ibovespa começou em meio à questão da eleição e com muita incerteza, principalmente nas questões fiscais, questão da transição política, dentre outros assuntos e questões que impactam diretamente o índice. E em meio a incertezas, o Ibovespa foi se recuperando ao longo do ano, e aqui nós podemos ver alguns pontos importantes que a reportagem traz, colocando alguns fatos importantes e marcantes no decorrer do ano. Como, por exemplo, no dia 11 de janeiro nós tivemos o caso da Americanas, e a pontuação do Ibovespa estava em 112.517 pontos. Em março, houve aquele problema de quebra e crise bancária lá nos Estados Unidos, a pontuação do Ibovespa estava em 103.600 pontos. Seguindo um pouco mais adiante no índice, nós tivemos aqui no finalzinho de março um comunicado do governo, um fato político do governo criticando o comunicado duro do Copom. Nesse momento o índice Bovespa estava em 100 mil pontos, e aí toda uma incerteza por conta de fatos políticos e comentários do governo que acabaram fazendo o preço nas ações. Indo mais adiante, em junho, tivemos o Fed mantendo a taxa de juros americana pela primeira vez. Até então ele vinha numa sequência de altas. A pontuação então do Ibovespa estava em 120 mil pontos. No dia 7/7 de 2023, a Câmara aprovou a reforma tributária e a bolsa, o índice estava em 118 mil pontos. Em agosto, tivemos o início do ciclo de cortes da Selic, e aí o Ibovespa em 120 mil pontos. Dia 22 de agosto, nós tivemos a aprovação do arcabouço fiscal. Em outubro, 27 de outubro, nós tivemos aquele embate ali, Lula versus Haddad, questionando ali a meta fiscal, e o índice Bovespa estava em 113 mil pontos. Desde então, nós tivemos aí uma crescente no índice, com a aprovação do Senado em novembro, dia 8 de novembro. O índice Bovespa estava em 119 mil. O governo mantendo ali a meta fiscal em 2024 também. Aí o índice estava em 124.600 pontos. No dia 14, nós tivemos a máxima histórica, com a bolsa indo a 130 mil pontos. A reportagem ainda fala que
Neste ano, o Ibovespa chegou à mínima de 97 mil pontos em março, juros altos nos Estados Unidos, o que torna os mercados emergentes, como o Brasil, menos atrativos para os investidores. Porém, a reportagem cita ainda que, por causa de temores sobre a economia da China, muitos investidores do mundo começaram a olhar para países como o Brasil. E aí, fazendo um quadro sobre a relação do Ibovespa versus índices pelo mundo e o seu retorno acumulado no ano até o dia 14, em porcentagem. Então, nós tivemos que os maiores índices foram aqui da Nasdaq, nos Estados Unidos, e o S&P 500 também, com um retorno de 22,59%, com um retorno de 40,87% e 22,59%. Em seguida, nós tivemos o Japão, a bolsa japonesa, Nikkei, com 20,5% de retorno acumulado, e aqui o Ibovespa, sendo seguido por Alemanha, Chile, México, Canadá, com um retorno de 7,19%, a bolsa ali australiana com um retorno de 5,8%, do Reino Unido 1,8%, e aqui entre os países selecionados nós podemos ver variações negativas, que foi o índice, a bolsa ali da Colômbia e também da China, com um retorno negativo de 13,11%. A fonte aí das informações do site investing.com. Ainda entre os destaques de alta, temos o Merval, indicador da Bolsa Argentina, que aí é um caso à parte. Nós tivemos aí a vitória do candidato de direita, Javier Milei, que com a ascensão dele ao poder, muda-se a perspectiva da direção política e também econômica do país. E aí nós temos o retorno da Bolsa Argentina, que é considerado um caso à parte, com 396% de retorno. Falando ainda sobre as ações com os melhores retornos no ano, nós temos que o melhor retorno foi a ação da UDIX, com 129%, sendo seguida por Grupo Ultra, CSN Mineração, CEMIN 3, com 100% de retorno, Cyrela, com 95%, IRB, 91%. Importante destacar que as ações mencionadas nesse vídeo não são recomendação de compra. E aí, nos casos com um retorno acumulado no ano negativo, nós temos Petz, um retorno negativo de 32%, Alpargatas com 39%, igualando ali com Minerva, Pão de Açúcar, um retorno negativo de 40%, e aqui no último lugar, Casas Bahia com um retorno negativo de 79%, que é a pior colocação até o momento, com perdas acumuladas de quase 80%, que é um ano aí muito difícil e desafiador para o varejo. Só para destacar também o retorno das ações mais negociadas no ano, nós temos um Vale com retorno negativo de 8,75%, a Petrobras com retorno positivo de 84,41%. Aí nós temos os bancos, como o Itaú, com retorno positivo de 36,74%, o Bradesco com retorno de 20,53%, Banco do Brasil com retorno de 67,45%, segundo das demais. E aí o destaque negativo vai para a Magazine Luiza, teve um retorno negativo de 11,31%. E aí nós tivemos também, no dia 19/12, projeções para 2024. Aí ele é onde algumas corretoras e alguns bancos fizeram algumas apostas para onde pode chegar a bolsa em 2024, ali pelo site do E-Investidor. Por exemplo, a Ativa Investimentos faz uma projeção de 138 mil pontos, fazendo destaque aí que com o ciclo de cada vez mais que o ciclo de alta de juros do Fed, o Banco Central Americano, está chegando ao fim, e o fluxo de capital para países emergentes, para mercados emergentes, deve continuar no curto e médio prazo. Então a aposta deles é que a projeção para o ano de 2024 é de 138 mil pontos. Já o Banco do Brasil Investimentos faz uma projeção de 141 mil pontos, destacando aí o ambiente global segue complexo e também com uma dinâmica de crescimento menor e, por consequência, menos visibilidade em relação aos resultados das companhias de commodities, o que pode impactar muito a nossa bolsa. A XP Investimentos faz uma projeção de 142 mil pontos, ali muito próximo do que o Banco do Brasil julga que vai ser o mais coerente ali, onde a bolsa Ibovespa pode chegar, fazendo algumas observações com relação ao cenário exterior, que está muito desafiador, apontando também que as ações brasileiras estão ainda baratas. Se for olhar a questão dos múltiplos, preço-lucro, preço sobre o valor patrimonial, e o valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Já a Genial
Investimentos faz uma projeção de 142,7 mil pontos, colocando assim esse preço-alvo para o final de 2024, uma projeção baseada na expectativa de melhoria no lado micro das empresas, ela impulsionada pela continuidade da queda da taxa básica de juros da economia brasileira, taxa Selic. Warren Investimentos faz uma projeção de 143.294 pontos, o Itaú BBA faz uma projeção de 145 mil, Guide Investimentos tem uma projeção de 155 mil pontos, pontuando aí duas questões principais, que é a queda de juros e a desaceleração econômica. Porém, eles pontuam a questão da queda da taxa Selic, que pode impulsionar o índice Bovespa, segundo os analistas da casa, podendo chegar aos 155 mil pontos. O Santander faz uma projeção de 160 mil pontos, são que tem a projeção mais otimista para o Ibovespa em 2024. Então, nós temos aí um novo marco na nossa Bolsa Brasileira, com algumas projeções positivas para o ano que vem. Vale sempre destacar a cautela que você deve ter, seguindo o seu método de forma clara e objetiva, para que não seja conduzido simplesmente por expectativas, mas sim seguir um plano objetivo para a sua carteira. Deixe aqui o seu comentário, qual a sua expectativa para o Ibovespa em 2024. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.